Salve, galera! Hoje eu vou fazer o ranking de filmes do universo cinematográfico da Marvel. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like no canal pro vídeo. Eternos. É sério, com certeza esse é o pior filme do universo cinematográfico da Marvel. É sério, os personagens são muito ruins, a história é bem ruim. E é sério, cara, com certeza esse é o filme mais sem graça da Marvel. Viúva Negra. Cara, esse filme é muito ruim. Os efeitos especiais são bem ruins, os personagens são muito sem graça. E esse filme é uma falta de respeito com a primeira integrante mulher dos Vingadores. Thor, O Mundo Sombrio. Cara, esse com certeza é o pior filme do Thor. Os personagens são muito sem graça, a história é muito ruim, o vilão desse filme é horroroso. E é sério, cara, com certeza um dos piores filmes do universo da Marvel, com certeza. As Marvels. Cara, esse filme é muito ruim. Os personagens são bem ruins, a história é ruim. A única coisa que salva nesse filme são as cenas de ação e as protagonistas, que são muito legais. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. É sério, apesar de muita gente considerar esse filme como um dos piores, eu não acho tão ruim assim esse filme. Tá, eu concordo. A nova atriz da Cassie atua super mal, os personagens estão bem sem graça, e o vilão apanha para um bando de formigas. Mas eu não acho esse filme tão ruim assim. Porque é sério, o visual do Reino Quântico é bem legal. É, e o final do filme também é incrível. Capitã Marvel. É um filme bem ruinzinho, porque é sério, a protagonista é muito chata, a história é bem ruim, o vilão também é ruim também. A única coisa que salva são as cenas de ação. Mas tirando isso, o filme é bem ruinzinho. Thor, Amor e Trovão. Pois bem, eu sei que esse filme é pra muitos o pior filme do universo cinematográfico da Marvel, mas eu não acho esse filme ruim. Os personagens estão bem legais, as cenas de luta são bem legais também. Tá, esse filme tem vários problemas, tipo, aquelas capas são muito irritantes, o Thor tá um palhaço, o vilão é bem ruinzinho, que é o Gore. E é sério, os efeitos especiais desse filme também são horríveis também, mas eu acho esse filme até bem divertido. Homem-Formiga. Cara, esse filme é muito legal. Os personagens são muito legais, a história é muito boa. O único problema desse filme é só o vilão. É sério, o vilão desse filme é bem ruim. Thor 1. Pois bem, eu sei que esse filme não é um dos melhores, mas é um filme até que bem legal de se assistir. Os personagens são bem legais, a história é muito boa. O Loki é um ótimo personagem. O problema é o Thor, porque é sério, o Thor tá completamente arrogante. Mas tirando isso, é um filme bem legal de se assistir. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Cara, esse filme é muito legal e muito divertido. Os personagens são bem legais, a história até que é legalzinha. O único problema mesmo é o final, que parece aquele dragão horrível de CGI, que ficou horroroso. Mas as lutas são legais. É sério, cara. Na minha opinião, as lutas salvam muito esse filme. Homem-Formiga e a Vespa. Pois bem, com certeza esse é o melhor filme do Homem-Formiga. Os personagens são bem legais, a história é muito boa. O único problema é a vilã, porque é sério, a vilã é bem ruinzinha. Mas o filme é muito legal de se assistir. O Incrível Hulk. Pois bem, eu sei que pra muitos esse é o pior filme do universo cinematográfico da Marvel, mas eu adoro esse filme. Os personagens são muito legais, a história é muito boa, o Abominável é um vilão muito bom. O único problema desse filme, cara, é que ele não faz liga com nenhum outro filme da Marvel, nem com o Homem de Ferro, nem com o universo Marvel. Tanto que muita gente sabia que esse filme nem faz parte do CM. Homem de Ferro 3. Eu sei que pra muitos esse é um dos piores filmes da Marvel, mas na minha opinião não é. Eu gosto bastante desse filme, os personagens são bem legais, a história é muito boa. O único problema são os vilões, que são horríveis, porque é sério, troca vilão do nada e é sério, o vilão que você achava que ia ser o vilão principal é na verdade um ator. É sério, é muito sem graça isso. Mas o filme é bem legal. Homem de Ferro 2. Cara, esse filme é bem legal. Só que eu acho ele bem inferior ao primeiro filme. Os personagens são bem legais, os novos personagens como a Viúva Negra e o Máquina de Combate estão incríveis também. O único problema é o vilão, cara. O vilão desse filme é horroroso. Com certeza, um dos piores vilões da Marvel, na minha opinião. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu sei que pra muitos esse aí é considerado como um dos piores, mas eu gosto desse filme. Os personagens são bem legais, a história é muito boa. A Wanda como vilão é muito boa também. O único problema são os efeitos especiais, que são horríveis. Tipo, o terceiro olho do Doutor Estranho é horroroso, velho. É sério. Mas é um filme bem legal. Vingadores: A Era de Ultron. Pois bem, apesar desse filme ser o mais fraco dos Vingadores, esse filme é muito legal de se assistir. Os personagens continuam legais, a história é muito boa. O Ultron, tá bom, o Ultron é um vilão bem ruim, mas o filme é muito legal. E é uma curiosidade, esse foi o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel que eu vi nos cinemas.
Homem-Aranha Longe de Casa. Cara, esse filme é muito legal e muito divertido. Os personagens são bem legais, o mistério é incrível, a história é muito boa. O único problema é o Homem-Aranha, porque é sério, o Peter nesse filme é muito burro. Tipo, ele dá o óculos do Homem de Ferro para um cara que ele mal conheceu, em menos de um dia. É sério, mal, isso me irritou muito. Mas o filme é muito legal. Capitão América Admirável Mundo Novo. Cara, esse filme é muito legal. Os personagens são muito legais, a história é muito boa. As cenas de ação são muito épicas e muito boas. O único problema desse filme é o vilão. O vilão desse filme é horrível. Thunderbolts. Pois bem, Thunderbolts foi o filme que calou a boca de todo mundo, porque, sério, ninguém esperava nada desse filme. Confesso que eu fui uma dessas pessoas, mas o filme é muito maneiro e muito legal. Os personagens são muito legais, a história é muito boa e as cenas de ação são épicas também. O único problema mesmo é só o final, porque, é sério, o Sentinela não é o vilão e, na verdade, é um outro Sentinela. É um pouco confuso, mas o filme é muito legal. Capitão América, o Primeiro Vingador. Cara, esse filme é incrível. Os personagens são muito legais, a história é muito boa. O Caveira Vermelha é um vilão incrível também. É sério, cara, eu gosto bastante desse filme. Doutor Estranho. Cara, esse filme é incrível. Os personagens são muito legais, a história é muito boa. O ator que faz o Doutor Estranho também é incrível também. E é sério, cara, pra mim, disparado, esse é um dos melhores filmes da Marvel. Pantera Negra. Cara, esse filme é incrível. Os personagens são muito legais, a história é muito boa. O vilão é incrível. E é sério, cara. Pantera Negra com certeza é um dos melhores filmes da Marvel disparado. Guardiões da Galáxia. Cara, esse filme é incrível. Basicamente, eles pegaram personagens que a gente não conhece e transformaram num filme. E é sério, cara. Ficou muito bom. Os personagens são muito legais, a história é muito boa. As cenas de ação são muito boas também. E as piadas também são muito boas também. Guardiões da Galáxia Volume 2. Cara, na minha opinião, esse filme é muito melhor do que o primeiro. Os personagens são incríveis, a história é muito boa, as cenas de ação são épicas. E é sério, cara, na minha opinião, Guardiões da Galáxia Volume 2 é muito melhor do que o primeiro filme. Thor Ragnarok. Na minha opinião, esse é o melhor filme do Thor. Os personagens são incríveis, a história é muito boa, a vilã é incrível que é a Hela. O Thor tá incrível nesse filme, o Hulk também. É sério, cara, esse filme é maravilhoso e com certeza um dos melhores filmes da Marvel. E o melhor filme do Thor. Capitão América Guerra Civil. Cara, esse filme é incrível. Porque é sério, você tem dois heróis combatendo um ao outro. Os personagens são incríveis, a história é muito boa. As cenas de ação são épicas, com certeza as melhores cenas de ação da Marvel disparado. E é sério, cara, eu amo esse filme. Pra mim, disparado é um dos melhores da Marvel, com certeza. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Cara, esse filme é incrível. Os personagens são incríveis, a história é muito boa. O Abutre é um vilão incrível também. E, na minha opinião, esse é um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Cara, esse filme é maravilhoso e com certeza o melhor filme do Quarteto Fantástico. Os personagens são incríveis, a história é muito boa, as cenas de ação são boas também, o Galactus é um vilão incrível também. E é sério, cara, esse filme com certeza é o melhor filme do Quarteto Fantástico, disparado. Guardiões da Galáxia Volume 3. Cara, esse filme é maravilhoso. Os personagens são incríveis, a história é muito boa. As cenas de ação são épicas e com certeza as melhores cenas de ação da Marvel. E é sério, cara, eu amo esse filme. Com certeza, o melhor filme dos Guardiões da Galáxia. Homem de Ferro. Cara, esse filme é maravilhoso. Os personagens são incríveis, a história é muito boa. O Robert Downey Jr. como Homem de Ferro ficou incrível também. O vilão até que é bem legal, que é o Monge de Ferro. E é sério, cara, esse filme foi um ótimo começo pra Marvel no cinema. Porque antes do Homem de Ferro, a Marvel era meio falida. Os Vingadores. Cara, esse filme é maravilhoso. E esse foi o primeiro crossover de super-heróis do cinema. Os personagens são incríveis, a história é maravilhosa. As cenas de ação são épicas. O Loki é um vilão incrível também. E é sério, cara, esse filme é maravilhoso e com certeza um dos melhores filmes dos Vingadores e um dos melhores filmes da Marvel. Deadpool e Wolverine. Cara, esse filme é maravilhoso. Os personagens são incríveis, a história é muito boa. As cenas de ação são épicas. O Hugh Jackman tá incrível como Wolverine e o Deadpool do Ryan Reynolds tá incrível também. E é sério, os outros personagens que aparecem nesse filme, como a Electra, o Blade, o Gambit e a X-23 estão incríveis também. É sério, eu amo esse filme, com certeza um dos melhores filmes da Marvel e um dos melhores filmes do mundo. Homem-Aranha Só Volta Pra Casa. Cara, esse filme é maravilhoso e com certeza um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Os personagens são incríveis, a história é muito boa, trouxe o Tobey e o Andrew de volta. E é sério, os vilões também são incríveis também. É sério, irmão, eu amo esse filme. Com certeza um dos melhores filmes do Homem-Aranha e um dos melhores filmes da Marvel. Vingadores Guerra Infinita. Cara, esse filme é maravilhoso. Os personagens são incríveis, a história é muito boa. O Thanos é um vilão incrível também. E é sério, cara, eu amo esse filme. Com certeza um dos melhores filmes de todos os tempos.
Vingadores Ultimato. Cara, esse filme é maravilhoso. E o melhor filme do mundo, na minha opinião. Os personagens são incríveis, a história é maravilhosa. O Thanos finalmente é derrotado. E a cena do Capitão América falando Vingadores Avante é muito épica. E levantando o martelo do Thor também é muito épica. Na minha opinião, esse é o melhor filme dos Vingadores, o melhor filme da Marvel. E o melhor filme de super-herói de todos os tempos e o melhor filme do mundo.